Oi? Oi? Opa! Vai começar o vídeo. E aí, gente, beleza? Esses dias eu ouvi alguém falando um daqueles ditados populares, então eu pensei, quem foi o cara que pensou nisso? Quem foi que disse e aí o negócio viralizou pra caramba e tá aí até sempre? Como por exemplo o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Bom, beleza, a gente sabe que isso quer dizer persistência, insista que você consegue e tal. Mas quem foi que devia estar lá um dia e devia estar passando por algo complicado, mas essa pessoa era alguém que não desistia fácil. E quando ela tentou algo que ela não conseguia e ela conseguiu, essa pessoa foi lá e disse: olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou então um dia ela estava à beira de um riacho e havia uma água passando e essa água batia numa pedra, e aí certa vez a água bateu na pedra, quando fez um buraco e a água passou, daí o cara olhou e falou: olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí tá, eu acho que nesse momento tinha uma outra pessoa que estava passando por perto. No momento que o primeiro cara falou a frase, essa outra pessoa que estava passando ouviu o que ele disse e então teve a reação: caramba, isso, boa, eu vou até anotar aqui porque isso vai ficar pra história. Nossa! Existem também, claro, muitos, mas existem outros ditados que, se formos para analisar como que isso foi criado, inventado, como que isso foi dito pela primeira vez, a situação dali, tem outro como, por exemplo: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Com quem tu andas, quem tu és. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu acho que aconteceu o seguinte: tinha um cara que, em um certo dia, há muito tempo atrás, ele apanhou feio para um outro cara lá, e ele apanhou de ferro. E aí, com aquele desejo de vingança, no dia seguinte, ele foi lá na casa do outro cara e, com um pedaço de ferro, ele desceu o porrete no outro cara. E assim que ele bateu no cara, que ele viu o cara lá todo, morrendo, ele olhou no olho do outro cara e disse a seguinte frase: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E alguém que estava ali por perto olhou a cena toda e disse o seguinte: boa, boa, eu vou até anotar isso aqui porque isso daí vai ficar pra história. Nossa! O estranho é que, de uma situação normal, eu acho que foi uma situação normal do cotidiano, essas frases elas foram criadas, inventadas, foram citadas do nada, eu acho, né? E aí se tornaram isso, algo que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Um outro exemplo, eu acho que certa vez tinha um cara que estava caminhando por aí de boa, num bosque ou numa praça, sei lá, qualquer lugar que tem árvore. E aí ele tava lá caminhando de boa, quando de repente aí ele pegou um galho, finge que tem um galho aqui na minha mão. Ele segurando o galho assim, o galho tava torto, e aí ele pegou o galho e tentou arrumar, e quando veio, o galho quebra. Então ele, fazendo esse simples gesto, essa simples ação, ele olha pro galho quebrado e fala: pau que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto nunca se endireita. E nesse momento tinha alguém que estava andando, caminhando ali de boa no bosque, atrás do cara, viu a cena que o cara fez, olhou, observou, ouviu e então falou assim: não, cara, boa,
Nossa, você ouviu o que você falou? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Véi, eu vou escrever isso aqui, porque isso aí vai ficar pra história, mano. Nossa. E pra terminar, tem uma outra que diz o seguinte: em terra de cego, quem tem olho é rei. Certo dia, na Idade Média, existia um reino onde todas as pessoas eram cegas. Mas esse reino não tinha um rei. E as pessoas de lá ficavam discutindo para saber quem que ia ser o rei daquele reino. Nossa, a gente precisa de um rei, não é? Não é mesmo? O que tu achas? É verdade, precisamos de um rei. Ora essa. Super Idade Média. Foi então que apareceu um fulano qualquer e ele dizia que podia enxergar. Ele disse para todos lá que ele enxergava. E isso já foi motivo para que as pessoas nomeassem ele o rei. E então, no dia que ele foi nomeado o rei, ele olhou para todo mundo assim e disse para si mesmo: olha, em terra de cego, quem tem olho é rei. E tinha um no meio daquele povo lá do reino que prestou bastante atenção na frase do rei e então disse: cara, isso fez todo sentido. Nossa, eu vou até anotar aqui. Vai ficar pra história. Vai ficar pra história. Marca aí. Lembra? Quem vai ficar pra história. E existe vários outros. Como, por exemplo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Isso eu nem sei, uma situação, tivesse alguém lá, um pássaro na mão, olhou dois pássaros voando e olhou pro pássaro e falou: olha, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E aí tinha uma outra pessoa que estava passando, prestou atenção no que ela disse e disse a seguinte frase: preciso de um cara de passar roupa urgente no momento, cadê?